Bem, todo aqui da onde aconteceu a coletiva do Fluminense, é, aqui ainda no Maracanã, e eu, Gabriel Amaral, jornalista, tricolor, comentar um pouquinho sobre a coletiva. Na verdade, pra ser bem sincero, eu já gravei 30 segundos desse vídeo, essa mesma abertura, tava com o microfone desligado e sorte que eu vi cedo. Tava esperando aqui o Lessa terminar a live dele pra poder gravar aqui também, e aí, sendo transparente, como eu sempre sou, o Lessa perguntou: você vai gravar sobre a coletiva? E eu falei, cara, acho que vou. Mas eu também tenho que gravar nessa manhã de domingo sobre Léo Fernandes. E aí, assim, também sendo muito sincero, o que a gente sabe sobre Léo Fernandes? Até o momento, só que o César Luiz Merlo, que é um jornalista ele é argentino, né, se eu não me engano. Ele deu muitas. Já deu algumas exclusivas sobre o Cano. Eu não vou, sobre o Cano é mais específico, mas sobre o Fluminense ele deu alguma outra. Não sei se o Lessa vai lembrar aí. Do Cano, mas ele deu alguma outra. Teve alguma outra aí recente que ele deu também. A renovação do Cano eu sei que ele dá também, a vinda do Germancano. E tem alguma outra assim que ele dá também de transferência. Ou seja, é um cara que tem credibilidade e dá pra gente confiar. Tirando na parte em que ele simplesmente deu essa notícia no meio de um jogo do Fluminense. Faltou aí, talvez, timing, né, pro cara ter noção, né, das coisas. Final do jogo, um monte de gente me perguntando lá, Léo Fernandes. Eu falei, cara, isso deve ser alguma piada de alguém, alguma coisa assim, não é possível. Mas, enfim, sobre ele, cara, parece promissor, 24 anos, uruguaio, tava no futebol mexicano. No Uruguai jogou no Fênix, que é um time bem pequeno lá do Uruguai. Jogou no Tigres do México, que é um time gigantesco. E tá atualmente no Toluca. Ele é um ponta, né? Isso eu não cheguei a pesquisar, olha. Seria um meia ponta, né? Seria um John Arias ali. Dá pra jogar mais ou menos, né? É óbvio que a gente vai pesquisar um pouco mais sobre o cara e tal. Não é só nisso, mas eu precisava falar alguma coisa e te informar, né? Às vezes eu sei que tem muita gente que se informa pelo Raiz Tricolor, então eu precisava te informar. O Fluminense está em negociações bem avançadas pelo empréstimo dele. Pra ser bem sincero, cara, tudo que eu pesquisei até agora, eu tô igual quando você olha aquele cara feio com a mulher bonita e você fala assim, como? Por quê? Porque assim, o cara é jovem, tá no mercado mexicano, que é um mercado que paga muito bem e não é um mercado... O mercado mexicano é tipo o mercado brasileiro, assim, pra clube, é tipo isso. Paga muito bem porque paga em dólar, tem torcidas apaixonadíssimas, então não é tipo, o paga bem igual é a Arábia Saudita, e aí a galera vai pra lá pra ficar triste sem jogar bola. Ou era a China, por exemplo. Não, tem uma cultura futebolística, não é uma cidade com uma cultura... diferentona, até porque o cara é uruguaio, né? O Brasil tem a ver com isso também. E aí, assim, por que esse cara tá só nessa temporada, acho que em 20 e poucos jogos, ele fez 10 gols, 12 assistências, tá voando. Esse cara tá saindo do futebol mexicano pra vir pro futebol brasileiro. Assim, qual o objetivo? É óbvio, o futebol brasileiro é uma porta maior de saída pra Europa, mas... né, esse é o tipo de contratação que, se de fato for feito, e tudo que se parece ser, a gente não descobrir que, tipo assim, o cara tem um histórico de lesões gigantesco, de que o cara tá fugindo da Interpol, sei lá, sem não descobrir nada, é o tipo de contratação que tem que ser elogiada. Ela pode dar até errado. É tipo a contratação do Fernando Pacheco. É uma contratação até que podia dar errado. E como deu, no caso do Pacheco. Mas é uma contratação boa, de cara, assim. A princípio eu tô esperando, sei lá. Vai parecer que alguma coisa já sobre esse cara. Porque é uma contratação que a gente não tá acostumado pro Fluminense. A gente tá acostumado pros outros. Né? Você ouve o São Paulo contratando esse cara, o Flamengo contratando esse cara, o Atlético indo buscar usar. E a gente estaria indo buscar por empréstimo ainda, assim. Óbvio, deve pagar ali um valor pro Toluca, mas não deve ser nada de tão absurdo. Enfim, me parece algo de interessante. Sobre a coletiva... Teve alguns pontos interessantes, tá? Quem deu a coletiva não foi o Diniz, foi o Eduardo Barros. A primeira, eu vou botar uma resposta aí já, de cara, que foi da minha pergunta inicial. Eu perguntei alguma coisa sobre futebol, mas eu vou pular as partes onde ele fala do jogo, ok? Por um motivo. É interessante, mas você vai assistir lá na Flu TV. Combinado? Tem a coletiva completa na Flu TV. Então, se eu for analisar toda a coletiva dele, que durou mais ou menos uns 20 minutos, aqui, pelo menos pelo que eu olhei, vai ficar longo demais, vai ficar enfadonho, então recomendo isso. Mas a primeira pergunta que eu fiz, e era o que todo mundo estava debatendo, e era o que fazia quando eu citei o Eduardo Barros na live do Canal 20 mais cedo, por exemplo. Todo mundo já vinha com, esse cara, odeio ele e tal. Que é
a parte de Volta Redonda. O jogo contra o Galo, ele vira pra trás, ele discute com o torcedor, a câmera da Globo flagra, ele gritando, o torcedor xingando. Foi uma discussão onde o torcedor tava criticando o time, ele virou pra trás mandando o torcedor parar de criticar e apoiar. O torcedor falou do Marcelo e ele virou pro torcedor e falou que ele nem sabia e tal das coisas, que o Marcelo tava fora por lesão. No caso, o Marcelo não, a crítica do cara era pra lateral esquerda, pelo que eu entendi, pro Guga. E ele ficou nesse debate com o torcedor, algo que eu classifiquei aqui como uma atitude, além de atitude descontrolada e ruim, né, para o ambiente, uma atitude que não produzia nada, uma atitude inefetiva, né, que não tinha nada de bom, só produzia algo de ruim. E eu dei a oportunidade a ele, na minha pergunta, dele se explicar. A gente ouviu falar sobre essa situação, ouviu bastidor, eu mesmo apurei que o Paulo Angione mantém a minha apuração, de que o Paulo Angione conversou com ele até, depois da coletiva, foi ali negar para mim, falou que isso não aconteceu e tal, mas eu mantenho, eu confio na minha fonte para manter isso, de que o Paulo Angione conversou com ele sobre esse assunto. Mas enfim, tá aí dado lá dele. Ele não quis falar ao vivo aqui, falou pra mim depois da coletiva já, mas ele bateu na tecla de que não falou. Beleza, fica uma apuração ou outra, acho que também não vai fazer uma diferença gigantesca, né? Nesse ponto. Mas enfim, tá, eu dei a oportunidade dele se explicar, porque às vezes, sei lá, né? Eu já até usei como exemplo isso também. Enfim, fica aí com a explicação dele, mas eu usei como exemplo a cabeçada do Zidane em 2006, né? No Materazzi. Você sabe que foi horrível, atrapalhou a França a ser campeã, mas quando você descobre o motivo, você fica, difícil o cara se controlar. No caso dele, a explicação foi por um outro lado. Confere aí. No segundo tempo e conseguiu uma merecida virada que a gente soube sustentar até o final do jogo. Em relação à sua pergunta da questão que eu tive com a torcida em Volta Redonda, esse recorte foi um erro meu, responder ao torcedor e não xingá-lo, não ofendê-lo. Mas eu devia, talvez de uma outra forma, me referir ao jogador. Ali eu estava tentando proteger patrimônios do nosso clube, que são os jogadores que vestem a armadura tricolor. E eles precisam de apoio, especialmente nos momentos mais difíceis. Especialmente como nós iniciamos a semana com a baixa do Manuel na segunda-feira, com a baixa do Felipe Melo na terça-feira e com a baixa do Marcelo no dia do jogo. Então nós tivemos que fazer alterações para o jogo contra o Atlético Mineiro que inicialmente não estavam nos planos. E os jogadores, olha que curioso, eles começaram bem o jogo. Só que o que eu escuto, quem está a 5 metros de mim também escuta. E isso foi afetando o desempenho desses jogadores ao longo do jogo. Num momento que a gente precisa de apoio e suporte, como hoje. Ou vocês acham que a gente viraria o jogo como viramos? Ou poderíamos até ter virado. Mas, da forma que nós viramos, empurrados pelo nosso torcedor. O nosso torcedor cantou e apoiou a grande parte do jogo. E eles foram determinantes para a virada. E esse recorte do que aconteceu entre eu e um torcedor mais específico que estava ofendendo alguns jogadores, não me representa a relação da comissão técnica e minha com o torcedor do Fluminense. Que é uma relação linda do que a gente tem vivido aqui e, como o Felipe Melo bem destacou, elevou o Fluminense de patamar. O Fluminense não foi eu, não foi o Fernando Diniz, não foram os jogadores. O Fluminense foi apontado antes de iniciar o Campeonato Brasileiro como favorito, tendo 10º ou 11º orçamento do futebol brasileiro. Em todos os canais que se discutia futebol, oficiais, extraoficiais, de torcedores, de rivais, o Fluminense estava lá, entre os 3 principais clubes ou postulantes ao título. E numa sequência não tão boa como a gente vem vivendo, especialmente quando a gente joga bem e não ganha, como eu falei do River Plate, como também posso destacar o jogo do Corinthians na Arena, a gente precisa de apoio do torcedor. Não sei se te respondi, mas é isso. A outra pergunta, que também foi sobre esses bastidores, foi feita pela Aline Nastari lá no final. E esse eu vou deixar a pergunta e a resposta. Enfim, depois eu volto comentando.
A gente conversou um pouquinho na zona mista com alguns jogadores e questionamos sobre tudo que foi falado essa semana. E o Keno, por exemplo, colocou sobre a situação do Marcelo, relação de grupo, enfim. E o Keno se colocou de uma maneira até um pouco sentindo incomodado com isso, por tudo que a gente sabe que o Diniz fala e prega em relação a grupo. Então, eu acho que esse é o momento e é bacana a gente ouvir de alguém da comissão técnica de como isso chegou para vocês de fora para dentro. Chegou com muita estranheza, porque o ambiente do clube talvez seja um dos melhores ambientes que eu já presenciei. A relação da comissão técnica da casa com a comissão técnica que foi contratada é uma relação excelente. Faz alguns dias nós estávamos todos abraçados do aniversário de um jogador. Então, assim, como que alguém tem a intenção de gerar uma especulação que não tem o menor sentido? Eu falei na entrevista prévia ao jogo, convidando as pessoas a fazerem um exercício. Poderia ser feito até nessa sala, inclusive. Acredito que todos aqui já fizeram na infância, e é um exercício muito feito em empresas para avaliar a qualidade da comunicação, que é o telefone sem fio. Então, se aqui nessa sala o primeiro, pode ser o Vitor, falar uma frase para você, que não precisa nem ter complexidade, ou fazer um gesto que você não veja que você veja qual é o gesto, mas os outros não vejam, a hora que chegar no Gabriel, eu desafio vocês, façam esse exercício, para vocês chegarem à conclusão do que o que saiu de lá não vai ter a menor relação com o que foi pronunciado cá. E o telefone sem fio, ele incomodou o Keno, porque o nosso ambiente é ótimo, como o Felipe Melo ressaltou. E um outro convite é vocês assistirem à comemoração. Isso não significa que a gente não tem problemas a serem resolvidos. Nós temos muitos e óbvios problemas a serem resolvidos. O clube contratou um lateral esquerdo porque nós perdemos um lateral esquerdo por algumas rodadas e alguém que poderia fazer a posição também se machucou. Nós estamos nos reforçando nessa janela que vai se abrir porque nós tivemos jogos importantes nessas últimas semanas que o nosso elenco estava enxuto, restrito, sem tantas opções para o treinador escolher a quem colocar para melhorar a nossa equipe ao longo do jogo. Então, eu acho que para a gente pôr um ponto final nessa história, quem se propõe a investigar o que está acontecendo dentro do clube, investigue com mais qualidade, para a hora de divulgar uma informação, não contaminar aquilo que é mais bonito no trabalho do Fluminense, do Fernando Diniz, com a sua torcida. Que é a torcida que empurra o clube a se tornar um dos maiores clubes do futebol brasileiro dentro de campo, sem os melhores recursos financeiros para isso. Cara, assim, vamos lá. O Eduardo Barros, ele se aproveitou, obviamente, se aproveitou bastante de que eu tava na ponta final, né, pra dar uma indireta nesse caso. O Lessa tava na ponta de cá e eu tava na ponta de lá. E aí ele se aproveitou pra poder falar o que sai dali, né, como se ele estivesse só dando um exemplo. Mas, obviamente, tava falando do ponto desses vazamentos. Ele foi muito mais pro lado, ele nem foi pro lado do Marcelo. Ele foi muito mais pro lado realmente da notícia que eu dei. Eu dei pouca notícia sobre o Marcelo. Eu dei muito mais notícia sobre o ambiente interno. E aí, assim, fica só um ponto. Óbvio, eu mantenho a minha apuração, não mudo nada. O Eduardo Barros, foi bom até ele falar, foi a primeira vez que a gente ouviu alguém falando sobre esse tipo de questão interna. Ele diz, né, que obviamente eles têm os problemas deles e tal. E fica só uma reflexão, que assim, se muita gente, e eu falei com muita gente, não como o Caio Bloch que falou com 16 pessoas, mas eu falei com muita gente interna, e assim, a partir do momento que funcionários e jogadores reclamam, mais de uma pessoa, mais de um funcionário, mais de um jogador, também reclama da conduta, e eu apareço, outra pessoa depois aparece dizendo que não tem nada,
É aquela brincadeira que tem, né? Todo mundo tem um amigo assim. Se você não tem nenhum amigo assim, talvez você seja um amigo assim. Fica essa questão, né? Talvez o Eduardo Barros veio para cá falar que o ambiente é super bom, que é super positivo, entre a comissão permanente e a comissão... E quando eu falo comissão técnica, eu preciso deixar um detalhe aqui, eu não vou ficar revelando o nome nem nada, mas não é o Marcão, tá? Não tô falando de parte técnica, tática ali da questão, não. Tô falando como um todo. Os funcionários se sentem atropelados, os jogadores se sentem pouco ouvidos. É um fato, não são todos, mas são alguns e a gente ouve e a gente sabe. Então eu banco a minha apuração, mas foi interessante. Ouvi o outro lado também do Eduardo Barros, queria ter ouvido antes, mas acabei não ouvindo. A gente ouviu aqui na coletiva, mas fica aí o ponto desses 2 detalhes sobre o Eduardo Barros. Tudo aí, Léo Fernandes e a coletiva do Eduardo Barros. Tem outros assuntos, mas eu vou abordar também depois, até porque eu quero que você tenha um domingo de paz, assim como eu vou ter depois de uma boa vitória aqui no Maracanã. Tamo junto, até a próxima. Valeu!